aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus. Pastor Júlio aqui, falando da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de Codó, no Maranhão. É um prazer sempre poder falar de Deus com vocês. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje? Primeiramente, eu quero aconselhar você que não ouviu a nossa mensagem de "E se você pecar?". Tem a primeira parte dessa mensagem que eu aconselho você assistir, ouvir primeiro, e aí depois você vem ouvir essa, em nome de Cristo. Mas já que você já ouviu, então agora nós estamos prontos para a segunda parte dessa mensagem. E isso tem me preocupado. Por quê? Porque o tema da mensagem é: e se você pecar? Às vezes a gente não está preparado para esse dia. Muitos, quando acabam pecando, falhando, acabam se entregando completamente ao pecado. Infelizmente, eles não estão conseguindo retornar. E aí, uma vez que a pessoa peca, ela já vai carregando aquele pecado com ela, e isso vai pesando. Só que a grande ideia do diabo é sempre prender a pessoa a tal ponto de não te conduzir, não permitir que você seja conduzido pelo Espírito Santo a um arrependimento genuíno. E por falar em arrependimento genuíno, você que está em casa, abra sua Bíblia no Salmo 51. Eu vou te mostrar porque muitas pessoas não conseguem alcançar o perdão. Salmo 51, você que está em casa, o pessoal aqui da igreja já abriu. Eu quero tratar esse assunto com você. Por que muitos pedem perdão, mas não alcançam perdão? Confessam seus pecados, mas não conseguem alcançar o perdão. A pessoa ainda se sente suja, ela sente que a sua ficha não foi limpa. Por que isso, pastor? Porque talvez você não entendeu o que Deus realmente espera de você numa oração de perdão. Alguns acreditam que é só ir lá e confessar. Não, só falar o que você fez. Meu Deus, eu pequei, me perdoe, pronto, acabou. A gente acha que é assim. Não, pastor, porque está escrito: se confessar, Deus perdoa. Mas aí que está. O perdão, ele só é liberado sobre nós a partir, mediante ao arrependimento. Porque se você não se arrependeu, você vai fazer de novo. E você vai pedir perdão para fazer de novo? Isso não faz sentido. Então hoje eu quero apontar para você a oração de Davi. O episódio aqui, ele tinha pecado com Betseba, tinha mandado matar o homem, o marido dessa mulher, e agora o profeta Natã tinha indagado ele quanto a isso, contando uma parábola e tudo mais. E Davi fica revoltado, falando: rapaz, esse homem que pecou tem que morrer. E aí o Natã foi muito homem, porque sabendo como Davi era, um homem que não tinha esse negócio de podar alguém. Não vou matar não. Davi matou muita gente. Davi havia matado muita gente, muitos filisteus. E se ele achasse que aquilo era um desacato do profeta Natã, ele poderia matar o profeta Natã, mas Natã foi muito homem. E eu vou falar um negócio para você: a pessoa que é de Deus tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, não pode ter medo de falar a verdade. E Natã, na hora que ele vai lá e indaga Davi sobre um episódio de um viajante que tinha passado por uma cidade e viu um cidadão que tinha um monte de ovelha e tudo mais, e ele vai lá e toma da ovelha daquele cidadãozinho, a única que ele tinha, sendo que ele tinha tantas outras ovelhas. E quando Davi ouve essa história, ele falou: como é que é o negócio? O cara tomou a única ovelha que o outro tinha, e ele tendo condição de ter todas as dele, se ele quisesse, e até se ele quisesse comprar, ele poderia, mas ele vai tomar daquele cidadão. Tem que matar um cara desse. E Natã então respondeu: é você. Essa pessoa é você. Você fez isso. Você é rei. Se você quiser se deitar com qualquer mulher, casar com qualquer mulher, solteira, no reino, o Senhor é rei. Mas para que
se deitar com a mulher casada. O cara só tinha uma, e essa uma você toma dele, e ainda manda matar o cara. Esse cara é você. Então imagina como é que foi. E aí, quando Davi se dá conta da real situação dele, ele faz esse salmo aqui, o Salmo 51, que é quando ele está arrependido pelo que ele tinha feito, matando Urias e pecando contra Betseba. A mulher não queria, mas ele, como rei, ele forçou a barra. Deus ainda tinha enviado o livramento, irmão, e Deus envia. Você pode não acreditar, às vezes a gente passa por umas tentações e você pensa, rapaz, pastor, eu não vou aguentar não. Deus, ele envia, você não vai ser tentado mais do que você pode suportar. Junto com a tentação, diz o texto, Deus enviará o escape. Só que às vezes a gente pensa que o escape é, de repente, aquela tentação desaparece, e às vezes o escape é só uma resistência. No caso de Davi, sabe como é que foi o escape? Quando ele chega e chama um rapaz, ei, vem cá, quem é aquela mulher se banhando ali? Ah, ela é a esposa, esposa de Urias, o Eteu. É mesmo? É a mulher do Urias? Não estou nem aí, traz ela para mim. O livramento estava bem ali. Ela é esposa, não é solteira, esposa de Urias. Ali já estava o livramento. Ali estava o livramento. Ela é casada, não é para ti, mas ele passa por cima de tudo. Então você vê que o livramento sempre vem. Mas a questão aqui que eu quero tratar com você não é aumentar aqui o pecado de Davi, não é essa a ideia, mas é como ele conseguiu voltar para Deus. Porque pensa comigo, o pecado foi feio. Ele mandou matar o cara, ele adulterou. Como é que ele fala para Deus que foi sem querer? E hoje eu quero analisar juntamente com você essas frases da oração de Davi, ele querendo se redimir diante de Deus, querendo alcançar o perdão de Deus a todo custo. E muitos de nós, às vezes pedimos um perdão para Deus, mas não parece que a gente quer isso mesmo. Porque às vezes não estamos dispostos a mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso comportamento para viver uma nova vida. E todo arrependimento gera mudança de atitude, querido. Toda pessoa que se limpa diante de Deus tem que mudar o seu comportamento. Não dá para continuar do mesmo jeito que está. Quem está entendendo aqui, pessoal? E eu quero analisar juntamente com você esse texto. Então, Salmo 51, verso 1, diz assim, queridos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse primeiro ponto que eu quero tratar com você. Davi, ele não vai na oração tentando se justificar por coisas boas que ele fez. Você percebe que ele pede perdão a Deus, ele pede misericórdia a Deus, confiando que Deus é bondoso, na benignidade de Deus. Ele está ali pedindo perdão, confiando na misericórdia de Deus. Ele não está tentando se justificar. E muitas vezes a gente quer pedir perdão para Deus, dizendo: lembra, Deus, daquela oferta que eu dei. Lembra, Deus, daquela velhinha que eu ajudei a atravessar a rua. Lembra, meu Deus, daquele dia que eu ajudei o mendigo. Deus, lembra. Por isso o Senhor tem que me perdoar. Ei, esse tipo de barganha com Deus não funciona. É por isso que você não consegue se sentir limpo. Não é assim. Davi sabia que se ele tentasse apresentar os seus méritos diante de Deus, ele não ia conseguir ser purificado, perdoado. Então ele confia em quê? Na benignidade de Deus. Ele confia em quê? Na misericórdia de Deus. É isso que ele se apoia logo de cara. Não vá a Deus pedindo perdão porque você acha que você merece.
Não vai a Deus pedindo perdão, porque tem gente que pecou pior que você. E aí você se sente um pouquinho mais limpo do que o outro. Meu Deus, eu pequei aqui, mas fulano fez até coisa pior. Se o Senhor perdoou fulano, perdoa eu. Não, não é assim que funciona. Confie única e exclusivamente na benignidade e na misericórdia de Deus. O perdão não é algo que você merece, não, querido. É algo que vem da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Quando você achar que merece perdão, você não vai ter. Não é assim. Tudo que nós recebemos hoje é graça, favor que nós não merecemos. O que nós de fato merecíamos é o inferno, acabou. Nós já estávamos condenados. Se Cristo não morresse por nós, nós já íamos para o inferno. Não tinha o que fazer, estava todo mundo condenado, irmão. Talvez você ainda não se decidiu, porque talvez você não entendeu qual é a sua real situação sem Cristo. Se você ler o texto de Marcos, a Bíblia diz assim: quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Já está. Depois leia com um pouquinho de cuidado para você ver. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está. Pastor, como é que faz para ir para o inferno? É só não crer. Simples assim. Você não precisa pecar para ir para o inferno, para ser condenado, é só não crer. Isso não são palavras de apóstolos. E ainda que fosse de apóstolo, eu acreditaria, porque eles foram inspirados por Deus. Ali foi o próprio Cristo falando. O próprio Cristo declarou isso: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, ou seja, essa é a sua situação. Você já está condenado. Então, se você não vai até Cristo para pedir o perdão, você já está condenado, irmão. Eu preciso, diante do meu Senhor, me redimir. E não é pelas obras que eu fiz, pelo tempo que eu andei. Lembra lá de Ezequias? Aí eu preciso relembrar você um pouquinho da história. Ezequias tentou alcançar graça diante de Deus, fazendo Deus lembrar do tempo que ele andou. Tanto é que a oração de Ezequias é no passado. Lembra-te, Senhor, que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz tudo no passado, andei no passado. Ele não andava mais, ele não fazia mais. Quando você tenta alcançar graça diante de Deus com coisas que você fez, você não alcança coisa nenhuma. Ele percebeu que aquela oração não estava fluindo. Ele viu que não restou outra alternativa a não ser se arrepender, se humilhar. E o texto sagrado mostra em Isaías 38 que ele chora muito. Veio o arrependimento. Aquelas palavras persuasivas não adiantaram, mas aquele choro contrito de alguém que realmente percebeu o seu erro, aquilo fez Deus se mover. Fez Deus se mover. Então nós precisamos começar a entender, não é porque você merece que você alcança perdão. O perdão foi conquistado na cruz para quem crê. Então, se você se sente sujo, você deve ir a Cristo com toda a sinceridade, com toda a verdade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre verdade na oração. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Bom, o verso 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você percebe que ele não quer continuar sujo. Uma coisa é você perceber que está sujo, outra coisa é você continuar sujo. Uma coisa é olhar para você e falar: ei, irmão, você está todo amarrotado, irmão. E outra coisa é eu te ver de novo e você está amarrotado de novo. Eu te ver de novo, você está amarrotado de novo. Davi percebeu que ele estava errado e ele pede para Deus lavá-lo. Ele não queria continuar daquele jeito. Ele não queria continuar sujo.
Ele pede para Deus lavar e pede para Deus purificar. Purificar. Toda pessoa arrependida, ela não quer mais ter elo, ligação com aquilo que é errado. Se eu estou sujo, e eu percebo que eu estou sujo, eu quero é me lavar. Eu quero tirar todo o resquício de sujeira dentro de mim, ou em mim. Eu quero arrancar tudo, a menos que eu queira continuar sujo. Davi deixa expressado nesta oração: eu quero ser lavado completamente, purificado até o meu coração. Eu não quero que o pecado encontre razão em mim de novo. Será que é esse sentimento que está dentro de nós quando a gente faz uma oração de perdão? Será que esse sentimento está junto das nossas palavras em oração? Porque se a nossa oração não vem carregada de um desejo de ser purificado, de ser lavado, você não vai conseguir alcançar o perdão. Você consegue entender isso? Se não houver esse desejo de ser lavado, irmão, não adianta. Você vai abrir a boca, vai ser da boca para fora, não vai alcançar perdão, vai continuar distante de Deus, irmão. A coisa é séria. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele queria ser lavado porque enquanto Deus não lavasse ele, esse pecado estaria constantemente diante dele. E essa é a verdade. Só tem um jeito do pecado ser apagado da sua vida, é que se Deus lhe perdoar. Não existe outra forma. O pecado vai continuar na sua vida enquanto você não se arrepender. Você pode tentar fazer boas obras para tentar de alguma forma compensar o pecado, mas não compensa. Isso eu sempre falo quando eu falo sobre essa questão de perdão, que às vezes a pessoa inventa uma lei chamada lei da compensação. Eu pequei, mas eu fiz mais coisas boas do que eu pequei, então Deus vai me perdoar. Deus só vai te perdoar se você se arrepender. Davi deixa bem claro: eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado. Por quê? Porque as minhas transgressões estão diante de mim, o meu pecado está diante de mim todos os dias. Eu não fui perdoado ainda e ele fica diante de mim, como alguém que me acusa todo o tempo, como um espelho que mostra a minha realidade. Assim é o meu pecado. Enquanto o Senhor não me purificar, é assim que eu vou ficar. E tem gente que tenta muitas vezes colocar uma venda nos olhos. Já dizia aí algumas pessoas: o pior cego é aquele que não quer enxergar. A Bíblia Sagrada diz que não tem um homem sequer que não cometa pecado na terra. Por isso é tão importante você saber como alcançar o perdão diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que não tem um justo na terra. Até o homem mais santo que você conhecer, ainda assim ele comete erros. Ainda assim ele falha. Ele é humano, como você. Só Jesus, o justo, é que conseguiu passar por essa terra sem pecado. Mas todas as tentações que eu e você passamos, ele passou e não cedeu. No livro de Hebreus fala sobre isso, que ele foi tentado da mesma maneira que todos nós somos. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus foi tentado com mulheres, com dinheiro, com roubo, com tantas outras coisas. Jesus foi tentado a ter mágoa no coração, ter raiva das pessoas. Jesus foi tentado a sair no braço com alguém. Foi. Todas as tentações que eu e você passamos, ele passou e venceu todas. Para garantir para mim e para você o verdadeiro perdão. Se ele não tivesse vencido, você não venceria também. E louvado seja Deus que Jesus venceu todas as tentações. Por isso ele sabe o que a gente está passando, sabe que não é fácil, e sabe que se a gente falhar, se falharmos, a gente pode alcançar o perdão. Mas é desse jeito bem aqui. Enquanto você não alcança o perdão, esse pecado vai estar diante de você. Você pode fechar os olhos. Não estou vendo, não estou pecado não, pastor. Sou uma pessoa justa. Eu nunca vi
Eu estou lembrando aqui. Eu nunca vi um cara como aquele. Ele chegou para mim, ele tinha uma criança recém-nascida e já tinha um outro menino, mais ou menos uns 4 anos, numa igreja que eu passei. E ele estava fazendo apenas bicos. E ele já estava um tempo ali na igreja. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei por que Deus não me abençoa. Pastor, eu não faço nada de errado. Pastor, eu não faço nada. Eu sou um santo. Não cometo coisa errada, pastor. Pelo amor de Deus, por que Deus não me abençoa? Eu não entendo. Eu falei: filho, você não faz nada de errado? Não, nada. Eu falei: você não mente? É, pastor, de vez em quando eu minto. Eu falei: você fala palavrão, por acaso? É, pastor, quando a gente está nervoso, pastor, acaba saindo, vou fazer o quê? Eu falei: você tem mágoa de alguém? É, pastor, tem um pessoalzinho que me fizeram mal, eu tenho mágoa assim. Eu falei: melhor eu parar por aqui, antes que a lista comece a crescer, porque você é o santo, não faz nada de errado. Eu só perguntei 3 coisas e as 3 eu acertei. Imagina se eu fazer o resto das perguntas. Tem gente que não enxerga, mas o pecado está lá, diante de você. Davi falou: enquanto eu não for lavado, purificado, esse pecado vai ficar diante de mim. Eu preciso alcançar o perdão de Deus. Eu não sei se você vai conseguir perceber no teor dessas palavras de Davi o desespero dele para alcançar o perdão. Não é aquele tipo de pessoa: eu vou pedir perdão, vamos ver se Deus perdoa. Não, ele queria isso. Essa oração não era uma oração como quem diz: eu vou tentar, se der certo deu. Não, essa oração que ele fez foi para alcançar. Você vai ver que a maneira que ele se expressa, a sinceridade que ele expõe, é de alguém que realmente quer mudar de vida, que está arrependido. E se você analisar o histórico dele de vida, você não vai ver ele adulterando de novo. Ele adulterou essa vez, e depois você não vê no histórico de vida dele, na vida progressa, a vida que segue depois desse episódio, você vai ver que não há mais nenhum erro, porque ele de fato ele queria o perdão. Então ele pede para Deus lavá-lo, purificá-lo, porque enquanto isso não acontecesse, o pecado estaria diante dele. E aí verso 4 diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O que é isso, pastor? Bom, Davi fala de maneira clara: olha, eu pequei. Eu não vou nem esconder aqui não. Deixa eu confessar aqui para o Senhor: eu pequei. Você não vê Davi tentando falar: olha, eu pequei porque nesse dia as minhas esposas não estavam comigo, e eu estava meio carente, e aí eu estava passeando por uma casa, a mulher estava banhando, vou fazer o quê? Não resisti, acabei caindo. Você não vê ele colocando desculpa aqui, pretexto. Você não vê ele se escondendo, ele já chega e rasga logo o verbo: eu pequei, somente pequei, contra ti eu pequei. Você quer alcançar perdão? Não fica enrolando, não fica colocando desculpa. Oh meu Deus, eu adulterei. Sabe por quê? Porque lá na minha casa minha esposa não cumpre o dever de mulher. Infelizmente foi por isso que eu pequei. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não, porque minha mulher, pastor, estava naqueles dias, eu não pude. E aí apareceu a Mariazinha se oferecendo, e aí eu não resisti. Isso não é desculpa. Se você usar esse termo para tentar alcançar o perdão de Deus, você não alcança, irmão. Davi não inventa desculpa, ele só fala: eu pequei contra ti, somente contra ti. Não tem desculpa aqui. Não vim aqui tentar amenizar o meu pecado e tentar justificá-lo, para que o Senhor olhe para mim: realmente, Davi, você tem razão, você estava solitário, por isso que você foi e fez isso,
e ainda teve que matar o cara para ninguém descobrir. Eu entendo, tem que matar as pessoas mesmo para não descobrir, né? Eu entendo. Davi não inventa, ele é sincero. Às vezes você não alcança perdão porque você coloca a culpa nos outros. Pastor, até quero ser de Deus, mas é porque o meu marido não deixa, ele me irrita. Não, você que se irrita. Ana, durante muitos anos, colocou a culpa na Penina e dizia que era por causa dela que ela não buscava a Deus. Mas cá entre nós, eu acho que eu já até ministrei essa mensagem para você, irmão. Se o diabo não usasse a Penina, ia usar outra coisa, você pode ter certeza. Se o diabo não usasse a Penina, iria usar outra coisa. E quando a pessoa não está decidida a buscar a Deus, tudo é pretexto, tudo. Quando a pessoa não está resolvida a se arrepender, ela vai criar pretexto para alcançar o perdão. Como se abrisse um precedente, se acontecer de novo, Deus já está sabendo. Eu fui forçado a fazer isso, eu não queria. A Ana teve um dia que falou: hoje, mesmo que a Penina seja usada por todos os demônios, o próprio Beelzebu desça nela, hoje eu vou buscar a Deus acima de qualquer coisa. Eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que naquele dia aquela mulher deve ter sido atentada demais, mas mesmo assim ela entra no templo e faz a busca dela, se derrama diante do Senhor e Deus ouve a oração dela. Ela não coloca desculpa. Nesse dia ela não colocou desculpa, mas durante todos os outros anos, porque de ano em ano Eucana subia para oferecer o sacrifício, durante todos os anos ela não queria saber de comer, ela não queria saber de ir para a igreja, de buscar, de orar, não queria saber de nada. Mas naquele dia ela falou: nada vai me impedir. E se você quiser alcançar o perdão, para de ficar colocando a culpa nos outros. Pastor, eu estou de boa, aí meu marido chega e pronto, é uma perturbação, aí eu pego. Pastor, não, é você que não está bem. E se você continuar se esquivando nos outros, apontando para os outros, você não vai alcançar o perdão de Deus. Irmão, e não adianta. Nós vamos falar sobre isso provavelmente no próximo culto. Enquanto você não alcança o perdão, você não prospera, você não se levanta, nada dá certo para você. Você tem que se limpar. Está que nem Eva, aliás, que nem Adão, né? Não foi a mulher que o Senhor me deu, ela que trouxe aqui do fruto e eu comi. Aí pergunta para Eva: e aí, Eva? Não, não fui eu não, foi a serpente. É um sempre empurrando para o outro. Mas Adão não se arrepende, Eva não se arrepende, nem tampouco a serpente, que a serpente era o Satanás encarnado. É assim que a gente quer alcançar perdão, apontando para os outros? Davi assume a culpa: pequei, eu pequei contra ti, somente contra ti. Não vou ficar escondendo a coisa aqui não. O errado sou eu na história. Eu sou errado. O servo que eu chamei, quando eu perguntei quem era ela, ele falou: é a esposa de Urias. Mas mesmo assim, eu quis. Mesmo sabendo que ela era casada, mesmo assim eu quis. Quem pecou fui eu, ninguém mais. Não vou colocar a culpa em ninguém. Eu que quero perdão, eu vou assumir a culpa. É assim que é. Você está entendendo, sim ou não, pessoal? Para de colocar desculpa, senão você vai ficar sem o perdão. E nós aqui imaginando que era só chegar diante de Deus e confessar. Aqui está o registro de alguém que queria o perdão de verdade e usou todos os meios possíveis para alcançar a graça diante de Deus. E diz mais, ele fala ainda assim, finalzinho do verso 4: para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quer dizer, Deus é justo quando Ele fala, Deus é puro quando Ele julga. É isso que Davi está falando. Numa outra tradução, só para você entender melhor, na tradução, linguagem de hoje diz: para que tu tenhas razão quando me julgas, e para que o Senhor esteja certo quando me condenas.
Quer dizer, eu não vou ficar me justificando aqui, porque quando o Senhor falar, o Senhor vai falar certo. Mas se eu tentar me justificar, eu posso me afundar. Eu posso ser condenado, me enrolar com as minhas próprias palavras. Então é melhor ser verdadeiro. E aí o Senhor é justo e vai me julgar. Se o Senhor me condenar, o Senhor está correto. O Senhor é justo. O Senhor é justo, eu confio. Então ele não tenta se justificar, ele confia no julgamento de Deus. Na oração do perdão, a sinceridade é o que vai fazer você alcançar o perdão, querido. Se você não for sincero, limpo, você não alcança. Verso de número verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, isso aqui é muito forte. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi sabia, se ele quisesse alcançar perdão, Deus ama a verdade. É o que está escrito na sua Bíblia aí? Eis que ele ama a verdade no íntimo. Por mais difícil que seja eu chegar diante de Deus e confessar a verdade, por mais difícil que seja eu chegar para Deus e falar: Deus, eu pequei, sei que está errado, e eu gostei, mas eu não quero continuar, porque eu sei que isso aqui desagrada o Senhor. Me ajuda. Me ajuda a não voltar a esse pecado de novo, me ajuda. Por mais difícil que seja, fale a verdade. Não fala para Deus que tu não gostou quando você gostou. É importante que você expresse isso. Mas Deus já sabe, a quem quer o perdão é você. Deus sabia ou não sabia que estava no coração de Davi? Mas Davi teve a necessidade de expressar isso, externar isso, para mostrar para Deus: eu quero esse perdão, eu não quero ficar assim, não estou legal, não estou bem. Eu expliquei para vocês no culto passado, o ser humano só fica bem quando ele está bem com Deus. Quando ele está bem com Deus, irmão, tudo flui, tudo acontece. Mas se ele não está bem com Deus, não adianta. Tudo, nada dá certo. Na empresa nada dá certo, dentro de casa nada dá certo, no trabalho nada dá certo, na escola nada dá certo. Está faltando alguma coisa. Você tenta te distrair. Não, eu preciso de entretenimento. Aí vai para a televisão, vamos assistir um jogo, vamos assistir alguma coisa, vamos jogar uma bola lá na rua com os irmãos, vamos fazer alguma coisa para distrair a cabeça. Mas não distrai. Quando deitar a cabeça no travesseiro, está lá. Está lá. Você vai ter que lidar com o seu pecado. Você pode tentar fingir: não, vou dormir, vou tentar esquecer, mas no outro dia ele está lá. Davi falou: o pecado continua diante de mim, enquanto eu não for purificado, vai ficar. Por isso você vê essa garra por alcançar o perdão de Deus. E ele entendeu: Deus ama a verdade no íntimo. Por mais difícil que seja, eu vou falar a verdade. Deus, eu peguei aquele dinheiro porque eu estava precisando, mas eu sei que o Senhor detesta isso. Me perdoe, meu Deus, me perdoe. Inclusive vou até devolver esse dinheiro. Assim que eu receber, eu vou devolver. Isso aqui não é meu, vou devolver. Então tem coisa que Deus vai tratando com a gente. O que Ele quer numa oração de perdão? Ele quer verdade. Ele não quer você mentindo, falando que não gostou quando gostou, dizendo que foi sem querer quando foi querendo. Está parecendo Chaves, foi sem querer querendo. Isso não vai rolar. Você quer o perdão de verdade? Seja verdadeiro, por mais difícil que seja. Deus ama a verdade. Amém, queridos? Verso meia dúzia. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É nessa hora que você entende as coisas. É quando você tem que olhar para dentro de você, para o seu oculto, e você percebe quem você se tornou. E aí é a hora que Deus faz você entender, ter sabedoria,
sua visão é aberta, porque sabedoria é entendimento do alto. Sabedoria é entendimento do alto, inteligência é da terra. Por isso o Tiago falou: tem alguém com falta de sabedoria? Peça para Deus. Ele não falou para você buscar a sabedoria dos homens. A sabedoria quem tem é Deus. Pede para Deus, que a todos dá deliberadamente. Então quando ele fala, no oculto o Senhor me dá sabedoria, é porque de fato, quando você passa a olhar para você com toda essa sinceridade, você percebe quem você se tornou. E você sabe que precisa ser limpo. Agora, se você não faz essa análise introspectiva, você vai achar que o teu pecado é desse tamanho. É besteira, Deus perdoa. Até parece que Deus não vai me abençoar por causa de um negócio assim desse. Besteira, mentira, todo mundo conta. E Deus abençoa mesmo assim. Até parece por causa disso aqui Deus não vai abrir a porta para mim. Isso vai pesar. E aí, a hora que você vai precisar do perdão de Deus, você vai ter que lembrar dessas coisas. Por isso Davi falou, é no íntimo, naquele oculto, que o Senhor revela a sabedoria para a gente. Talvez você já ouviu essa frase, ou talvez não. Mas quanto mais perto uma pessoa está de Deus, mais ela entende que ela é uma miserável. Mais ela entende. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu começo a olhar para mim e falo, meu Deus, não era nem para mim estar aqui. Eu já fiz tanta coisa que entristeceu o Senhor. Não era nem para o Senhor me escolher. Eu me sinto às vezes como Paulo. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal de todos eles. E ali é a hora que eu percebo que Deus me amou muito e me perdoou. Mas Ele só pôde revelar esse amor a mim quando eu consegui olhar para dentro de mim e perceber quem eu me tornei. Aí eu percebi, eu preciso de Deus, irmão. Olhar para o seu pecado não vai fazer você se sentir o pior de todos. Olhar para o seu pecado vai fazer você entender que você precisa do amor dele. Você vai encarar uma realidade que vai despertar você para buscar mais a Deus. Por isso que Davi está dizendo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eu não estava sendo sábio coisa nenhuma. Se eu ficar só abrindo a boca falando, me perdoa, isso não é sabedoria não. Mas quando eu entro diante de Deus e tenho que encarar o meu eu, e Deus me faz entender quem eu sou, as coisas que eu já fiz, eu vejo que realmente eu preciso muito de Deus. Muito. Você está entendendo, senhor não? Verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso aqui é interessante. Você vê que ele não fala que ele vai se lavar. Ele não pede para ele mesmo se purificar. Deus, eu vou me purificar aqui. Não, ele fala assim, me purifica. Purifica-me. Ele pede para Deus fazer isso. Ele pede com hisopo. O que é o hisopo? Hisopo, só para a gente ter uma ideia, era uma planta que os judeus usavam. Pegavam, ela parece muito com hortelã. Aí juntava-se como se fosse um maço de um monte dessas folhas de hisopo, amarrava, e ela era excelente para poder aspergir água, sangue ou até mesmo vinagre. Então era usado o hisopo nos rituais de purificação dos judeus, onde eles pegavam essa planta, que ela é excelente para absorver água. Se você deixar ela na água, ela absorve água, ela suga água. E aí, na hora do ato, do ritual de purificação, eles ficavam aspergindo, ó. Conseguia fazer todo o ritual, em todo o tempo, conseguia aspergir, representando a purificação. E Davi pede isso. Eu quero que o Senhor me purifique com hisopo. Que o Senhor possa lançar suas águas sobre mim, mas me lava. Porque eu não consigo me lavar. Ele pede isso para Deus. Irmão, quando a gente vai pedir perdão, a gente precisa entender
que você não consegue por você sozinho. E é por isso que você está lá, numa oração de perdão, pedindo para Deus te ajudar, pedindo para Deus te purificar, para Deus te lavar. Porque se fosse para você se lavar, você já teria se lavado. Mas é Ele que tem que fazer essa obra. E todo aquele que pede perdão tem que reconhecer isso. Deus me lava, Deus me purifica. Está sujo aqui dentro, não está legal não. Não está legal não. Eu sou um homem de Deus, como é que eu faço essas coisas? Não poderia estar fazendo. Eu sou mulher de Deus, não deveria estar falando essas coisas. Por que eu estou falando? Não era para ter esse comportamento, por que eu estou tendo? Me lava, me purifica. Por que eu tenho inveja do outro? Não era para me ter inveja dos outros não. Deus tem bênção para ele, Deus tem bênção para mim também. Vai chegar a minha vez. Não preciso querer o que os outros têm. Não preciso tentar imitar o que os outros fazem para ver se a minha vez chega. Não, não é assim. Deus me purifica desse sentimento. Me purifica. Davi pediu para Deus purificá-lo. Verso de número 9. Verso 8, né? Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem, se alegrem os ossos que tu quebraste. E aí entra um pouquinho daquilo que a gente já tinha tratado no culto passado. Mais uma vez eu ratifico aqui, se você não assistiu o culto passado, assista. E eu explicava que era muito comum no Velho Testamento as pessoas acharem que o mal vinha de Deus também. Jó acreditava nisso também. Davi não era diferente, acreditava que o mal vinha de Deus. Então quando ele sente o peso do pecado na sua vida, na cabeça dele era Deus que estava quebrando ele. Era Deus que estava maltratando ele, castigando ele. Não, era só o resultado do pecado. É só o resultado do pecado. Irmão, quando a pessoa peca e não se arrepende, Deus não precisa nem castigar. É só Deus deixar você colher o que você plantou, só isso. E muitas pessoas vão acreditar: rapaz, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão sobre mim. Na verdade, só deixou você colher o que você plantou. É que às vezes a gente não tem noção da proporção que isso vai gerar. Mas quando um agricultor ele lança uma semente, ele vai colher só um fruto, pessoal. É assim que é? Se ele plantar uma semente, ele colhe um fruto só. Não. A proporção vai ser muito além do que ele plantou. Às vezes aquela semente gerou uma planta que virou uma árvore. Dessa árvore gerou tantos frutos que ele não consegue nem contar. Às vezes uma semente má plantada gera uma proporção negativa tão grande que você não consegue nem imaginar. E é por isso que é tão importante você ir diante de Deus e se redimir. E ele fala: eu quero essa alegria de novo. Me dá de novo júbilo, alegria. Até mesmo os meus ossos que o Senhor quebrou, que na cabeça dele foi Deus que tinha quebrado, mas era o pecado que tinha acometido ele. Até os meus ossos que foram quebrados por causa do pecado, vai voltar a ter alegria de novo. E é isso que acontece. Até mesmo uma pessoa que muito pecou, se alcançar o perdão de Deus, volta a se alegrar de novo, volta a ser feliz de novo. E aí o verso 9 diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí o verso 10 eu acho fantástico, e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa passagem eu li na Bíblia, na tradução na linguagem de hoje. Olha como é que está escrito: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Porque as pessoas que pecam, incluindo eu, todos nós, fica sem força, fica desanimado.
E ele pede isso. Ele pede um coração puro, porque isso vai ser necessário. E ele pede para que Deus dê uma nova força para ele, uma vontade firme, uma vontade nova e firme, para ele poder recomeçar. Ele pede isso para Deus. E às vezes a pessoa, por não pedir isso, Deus, eu quero ter esse coração de novo, aquele coração que eu tinha antes, aquele coração de te obedecer, de te servir, de estar na tua casa, aquela alegria de buscar a tua presença, eu quero isso de novo. Tem gente que pede perdão, mas não pede isso de volta, não percebeu que perdeu, foi bem aí que ele perdeu, quando a presença de Deus já não era tão interessante, quando estar na casa de Deus já não era tão importante, quando der eu vou, foi ali que ele foi se perdendo. E se você não pedir, Deus, eu quero aquilo de novo, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Você talvez não entendeu, mas quando eu faço uma oração de perdão, eu preciso olhar para trás e ver aonde eu caí, onde foi que eu errei, e desejar aquilo de novo. Não é assim que está escrito em Apocalipse? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Você tem que desejar voltar a ser o que você foi um dia. Não tem como você fazer uma oração de perdão sem querer voltar quem você já foi um dia. Isso eu estou falando para aquele que estava na presença e acabou caindo, acabou escorregando. Se você nunca teve isso, você precisa experimentar isso. Deus, eu não sei o que é isso, essa alegria de servir a Deus, essa alegria de buscar a Deus, eu não tenho isso, me dá essa alegria. Ele vai dar, Ele vai dar. Então quando eu peço perdão para Deus, eu tenho que olhar lá para o passado e ver aquele momento que eu estava bem com Deus e desejar aquilo de novo. Então se a gente pede perdão e não está focando nisso, a gente vai perder tempo. Essa oração de Davi, eu não sei se você consegue entender, ela é extremamente rica em detalhes para quem quer alcançar o perdão de Deus. Jesus ainda não havia sido crucificado, só para a gente ter uma ordem, uma ideia cronológica. Jesus não havia nascido e nem morrido por ninguém. Aqui é a sinceridade dele diante de um Deus bondoso. Ele acredita na bondade de Deus, na misericórdia, e por isso ele usa de toda a sinceridade dele, e ele aponta, eu quero de novo aquela vontade firme, me dá de novo, aquele desejo de te buscar de novo, me dá, quero perder não, foi porque eu perdi que eu cometi esse erro aqui, e eu não quero que aconteça novamente. E aí uma coisa linda, ó, verso 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entendia perfeitamente que o pecado o lançaria fora da presença de Deus. Isaías 59, verso 2 diz: os pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. São as nossas iniquidades. Davi sabia que por causa do pecado ele ficaria separado de Deus. Por isso ele fala, não me expulse, não me lance fora da tua presença. Eu sei que o direito era esse, o certo era isso, o Senhor me expulsar da tua presença pelo que eu fiz, mas eu te peço, não faça isso, não me lança fora da tua presença, e não retires de mim o Espírito Santo. Davi foi um homem de Deus, mas nesse quesito ele acabou falhando. E tudo que Davi tinha de bom nele, ele entendia, era por causa do Espírito de Deus que estava nele. E se arrancasse isso de Davi, acabou. Talvez você não entendeu, irmão, você só é bom por causa do Espírito de Deus que está em você. Você só melhorou por causa do Espírito de Deus que desceu sobre você. Você só é alguém com uma visão diferente por causa do Espírito de Deus que está em você. Mas se tirar o Espírito Santo, acabou. Se tirar o Espírito Santo de mim, não sobra nada aqui de bom não, irmão. Não sobra nada de bom em mim. Talvez hoje você olhe para mim, pastor Júlio, sou uma benção, gosto demais de ti, bênção, glória a Deus.
Mas se tirar o Espírito Santo, acabou, irmão. Você não vê Deus aqui em mim, não. Não tem mais aqui. Tudo que há de bom em mim é por causa de Deus em mim. Só por causa dele, não tem nada. E Davi tinha medo disso. Davi não queria perder a presença de Deus. O que as pessoas não entenderam é que a falta de você receber o perdão faz você perder o Espírito de Deus. Você pode estar dentro da igreja, você pode dizer que crê em Deus, mas se você não se redimir diante de Deus, se não se humilhar, você vai perder o Espírito de Deus. Você vai ficar fora. O perdão é importante, você precisa do perdão, irmão. Todos nós necessitamos entender o caminho de voltar para Deus. Se acontecer de errarmos, não de maneira voluntária, nós precisamos saber o caminho de volta. E uma outra coisa interessante, verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito o quê? Voluntário. Eu achei lindo isso aqui, porque essa é a sensação. E você vê que ele não quer isso. Ele não quer ficar sem essa sensação. A sensação da alegria da salvação. Quando a gente peca, uma das coisas que você vai perder de imediato é a certeza de que você vai morar no céu. Toda pessoa que está afastada de Deus tem medo até de morrer. Você já viu que tem crente com medo de morrer? Quem já percebeu isso? Pastor, eu tenho medo de morrer, pastor. Pois é, você tem que se acertar com Deus. Porque quando a gente tem alcançado de Deus o perdão, não tem medo de morrer. A hora que Deus quiser levar, leva. Pô, estamos juntos. Não é assim que o pessoal diz? Estamos juntos. Quer levar agora? Pô, leve. Paulo disse: é incomparavelmente estar com Cristo do que estar aqui. É incomparavelmente melhor. Então por que eu ficaria resistindo a isso? Por que eu teria medo de estar com Cristo? Ser incomparavelmente melhor do que estar aqui. Então por isso não faz sentido eu ter medo da morte. A morte é uma passagem daqui para a eternidade com o meu Senhor. Não tem por que eu ter medo. Mas quando eu não estou legal, quando eu sei que eu não me acertei como deveria, quando eu sinto que a minha oração não fluiu, não foi sincera, não foi verdadeira, eu não me arrependi de verdade, eu tenho medo da morte. Então muitas pessoas talvez ainda não se deram conta, mas toda pessoa que peca vai ficar desse jeito, como Davi, sem a certeza da salvação. Por isso que Davi está pedindo: eu quero isso de volta. O Senhor vai me perdoar? Me perdoa, mas me devolva esse sentimento, essa alegria que só tem aquele que tem certeza que está salvo. Eu quero essa alegria dentro de mim. Eu quero poder deitar minha cabeça no travesseiro e ter a certeza: eu estou tranquilo, Deus é comigo, acabou. É isso que importa. Se eu fechar meus olhos aqui dormindo e não abrir mais, eu estou com Cristo. Eu tenho essa alegria dentro de mim. Você entende isso? Ele queria isso de volta, ele não tinha mais, ele tinha perdido. E tem muita gente dentro da igreja que perdeu a alegria da salvação. Tem gente com medo de Jesus voltar. Tem gente torcendo, dizendo: Jesus, não vem agora não, espera mais um pouquinho aí. Não estou preparado. Não fiz a oração como deveria. Tem que largar uns negócios aqui ainda. Tem uma outra tradução que diz assim, que é a tradução na Bíblia Viva. Ele fala assim: dê-me de novo a alegria da tua salvação. E aí o bonito é aqui, ó: e conserve em mim um espírito desejoso para ser obediente. Eu quero ser obediente.
no lugar do pecado, das coisas erradas que eu fiz, eu quero ser obediente agora. O Senhor vai me perdoar? Me perdoa e me dá esse espírito corajoso, obediente, para não fazer de novo as coisas erradas. Será que quando a gente pediu perdão para Deus, a gente orou dessa forma? Pedindo para ser obediente e não fazer de novo? Deus me perdoe porque eu acabei de falar palavrão. Me perdoa, Jesus, amém. Daqui a pouco soltou outro palavrão. Eu acho que a gente deveria fazer essa oração. Deus, eu falei palavrão aqui, me perdoe, mas me ajude a ser obediente. Eu não vou falar de novo. Não vou. Me ajuda a ter um espírito obediente, para não cometer o mesmo erro de novo. Você está entendendo isso ou não? Para fechar com chave de ouro, verso 13. E ele confiando nesse perdão, o que ele diz? Então, ensinarei os transgressores, os desobedientes, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi falou: olha, se o Senhor me perdoar, eu vou ensinar essas pessoas a não cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu vou ensinar elas o caminho de volta. Eu vou falar para elas o que elas têm que orar, como elas têm que ser sinceras diante do Senhor. Eles vão se converter, se depender de mim, eles vão se converter e vão estar na tua presença. Mas me perdoe, não deixa eu do jeito que eu estou não, porque do jeito que eu estou não salvo ninguém. Mas se o Senhor me perdoar, eu consigo levantar até quem está caído como eu. Você entende isso? O coração de uma pessoa perdoada é fazer com que outras pessoas consigam alcançar o perdão de Deus também. É assim que é. Se você diz que recebeu o perdão de Deus e não compartilha isso com ninguém, será que nós recebemos mesmo? Precisamos despertar para isso. E agora, para a gente poder fechar, eu quero ler tudo isso que eu li, só que eu quero ler na Bíblia a mensagem. E eu achei fantástico. E aí eu vou apenas percorrer a leitura, tudo que nós tratamos. Você vai ver Davi falando de uma outra forma. Veja, na Bíblia a mensagem diz: Deus generoso, desde o verso 1 até o verso 13 que nós lemos. Deus generoso, só quero que você ouça. Preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo, lava a minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Eu sei que eu fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo, mas foi a ti que ofendi, e o Senhor viu tudo. O Senhor sabe a extensão da minha maldade. O Senhor tem todos os fatos diante de ti. O que o Senhor decidir ao meu respeito vai ser justo. Andei tão desgarrado por muito tempo. Eu estava no erro, já antes mesmo de nascer. O que desejas de mim é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e conceda para mim uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como quem usa um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Conserta os meus ossos quebrados, para que eu volte a dançar. Não fiques procurando manchas em mim. Cura-me por completo. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos que está na minha vida. Uma nova Gênesis. Gênesis significa início, um novo começo. Não me jogues fora como lixo, nem deixe de soprar a sua santidade em mim. Me traz de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar os teus caminhos para os rebeldes, para que até os perdidos consigam achar o caminho de casa. Eu não sei você, irmão. Depois disso aqui a gente tem que orar. Até os perdidos tem que achar o caminho de casa.
Tem muita gente aqui hoje precisando achar o caminho de casa. E vai perceber que não é só estar na igreja. É vida com Deus. De verdade. Dentro da igreja, mas fora da igreja principalmente. A igreja é uma escola. Aqui você aprende. Lá fora, você pratica. Vamos orar? Se põe de pé. Você de casa, ora com a gente. Eu penso que o Espírito Santo tratou com você também. Ora conosco. Feche teus olhos. Espírito Santo, o nosso coração se abre diante do Senhor. Ao ler esse salmo, eu percebo em cada parágrafo, em cada linha, o arrependimento de alguém que não quer perder a tua presença. Eu percebo nesse salmo a sinceridade de uma pessoa que viu, percebeu os seus erros, as suas falhas e deseja recomeçar. Não porque merece uma segunda chance, mas porque confia na tua misericórdia, confia na sua benignidade. Se hoje estamos orando, pedindo perdão, não é porque somos dignos, não é porque somos merecedores, Deus. Nós pedimos perdão porque confiamos no teu amor. O Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem pessoas aqui hoje dizendo: eu não quero perecer. Tem gente orando aqui hoje dizendo: eu quero a vida eterna. Tem gente orando hoje dizendo: eu quero de novo a alegria da salvação. Eu quero de novo ter a certeza que eu estou salvo. Eu não quero perder o Espírito de Deus em mim, porque tudo que há de bom em mim é por causa do Espírito de Deus. Jesus, eu oro para que o Senhor ouça as nossas orações. O Senhor ama a verdade no íntimo. O que o Senhor quer de nós hoje é verdade. A verdade, de maneira sincera, por mais difícil que seja expressá-la. Às vezes dói ter que reconhecer que fizemos algo que é mal aos teus olhos e gostamos. Mas nós confessamos tudo a Ti. Confessamos. E onde houver uma pessoa sincera, Pai, perdoa e conceda a eles um novo início, uma nova chance. Permita que eles recomecem. Permita eles recomeçarem. Existem pessoas hoje caminhando de volta para Deus, reconhecendo que foram longe demais, estão distantes demais, talvez até mesmo estando dentro da igreja, mas estão tão distantes, tão secos. Mas essa pessoa está dizendo: eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar.
E eu lhe peço, perdoa o teu povo, purifica o teu povo, através do teu sangue, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. E a você de casa, que nos ouve e seguiu conosco até o final dessa mensagem, se essa mensagem foi bênção na sua vida, compartilhe, leve adiante, em nome de Jesus. E nós aqui da Igreja da Graça de Codó, vamos se despedir do pessoal de casa, aplaudindo o Senhor bem forte.